Aguardar o Rick entrar aí. Nós vamos bater um papo agora com a Atleta, a marca que é fornecedora dos uniformes da Replay. Ô, louco, que é isso, meu parceiro? Fala, Diniz. Tudo bem? Como é que tá a questão da Atleta? Ela é a primeira loja dela física, vai ser em Sorocaba, né? Isso. Aí, por que vai ser em Sorocaba a nossa primeira loja física, Giba? Porque, como você sabe, né, nós viemos para o Brasil através do Falcão, né? Com o Rodrigo. E aí nós viemos aqui para Magnus, começamos um projeto com a Magnus. Então, foi aqui em Sorocaba. Eu acabei me instalando aqui. E aqui a gente já tem o nosso nicho de clientes também. E depois de 3 anos estudando o melhor local, o melhor formato, entendemos que era o lugar ideal para fazer essa primeira loja. Mas ela já está com os projetos aí de expansão. E, na verdade, ela já estava, né? Agora vamos ver. Ô, Rica, como a gente está fazendo aí a live pelo perfil da Replay e também da Atleta Futebol, né? Atleta Brasil Futebol, conta aí para essa galera que está assistindo um pouco do Rica, como que foi, começou no futebol, como você conheceu, ou a sua vida no esporte, na verdade, que você foi jogador de futsal, né? E aí você teve, conta essa carreira aí. Vai, vai cair os muitos seguidores que nós já não temos. Mas vamos lá. Ah, Como todo bom brasileiro, comecei a jogar bola muito cedo e acabei jogando no Brasil. Com 18 anos, 19 anos, fui para Portugal. Fui vendido para lá, fiquei lá até os 24, daí fui para o Japão. Até os 24 anos eu joguei futebol de campo. Os 24 em diante, eu fui para o Japão, fui para trabalhar lá, né? Porque tomei uma decisão, parei de jogar por um momento, fui trabalhar. E assim, todo jogador acaba jogando uma peladinha aqui ou outra, a gente chamou atenção, acabei me envolvendo no futsal e comecei a jogar futsal lá, já era meio que remunerado e tudo. E quando começou a liga profissional, eu já assumi uma equipe lá como jogador e treinador e fiquei até 2010. Vim pro Brasil, joguei um ano, voltei para lá, joguei um ano. Voltei pro Brasil novamente e encerrei minha carreira aqui. Jogando campo, no último ano, lá em Mato Grosso do Sul, no ah. Operário. E essa relação com a atleta? Então, eu joguei num time no Japão que a atleta patrocinava, que chama Deusan Kobe. Joguei muito tempo lá. Eu tinha essa relação com o atleta. E aí, no final da minha carreira, eu virei treinador, né? Voltei como treinador lá. E aí, o dono da atleta pediu algumas dicas lá e eu acabei ajudando. E aí, ele falou assim pra mim, pô, você que é treinador aí, arruma um jogadorzinho aí pra mim, pra usar o nosso tênis, né? Eu falei assim, não, beleza, arrumo. Só que, né, eu sempre tive essa veia um pouco também de empreendedor, de, né, procurar o espaço de uma forma pós-futebol. E eu acabei, liguei pro Rodrigo, fiz todo um processo com ele. Eu lembro que eu passei a noite toda printando fotos do Rodrigo e tudo. E aí no outro dia eu vim e apresentei o Rodrigo, simplesmente o capitão da seleção brasileira de futsal. Ele falou, não pode, pode. E ainda no momento peguei da reunião, liguei pro Falcão pela câmera. E aí ele pegou e ficou impressionado, tudo. Aí a gente, através disso, montou a operação do Brasil. E eu acabei vindo para o Brasil para tocar essa operação. Foi assim que iniciou o projeto de retorno ao Brasil. Mas você, quando ligou pro Ricardo ou pro Falcão, já tinha o futsal aqui? Já tinha o Magnus Futsal, não? Não, não, era Brasil Quirim. Aí o que Ah, acontece? Eles estavam acabando o contrato deles, o Falcão falou, pô, Rica, acho que é uma oportunidade de vocês comprar uma franquia na Liga Nacional de Futsal, que eu acho que o futebol tinha que fazer também, tá? né? Não tem outra saída para mim, tá? Eu acredito muito que a federação é aquela que vai assinar todo o processo, mas quem vai organizar as competições e fazer isso ser um pouco mais rentável, eu acho que, querendo ou não, acaba sendo uma instituição um pouco mais privada, sabe? Porque com interesse individual, de certa forma, fica mais fácil manusear o futebol, do meu ponto de vista. Uhum. Então, o Falcão pegou e falou, a gente acabou comprando a franquia da Liga Nacional de Futsal, né, que é hoje que é a Magnus que utiliza ela, e obviamente, passamos a patrocinar a Magnus Futsal. E aí eu vim para o Brasil para cuidar dessas operações. Aí nasceu o Atleta Brasil. Qual foi o primeiro produto comercializado? Obviamente a camisa do Falcão.
Pô, a galera queria a camisa do Falcão, porque é um cara que alcança vários públicos, né? E aí eu fui montando uma operação que atendesse administrativa, comercial, que atendesse o público do Falcão. Aí o Falcão pegou, me apresentou o Belo, na consequência do Belo a Replay, né? Eu e você sentamos, montamos um planejamento de uniformização para o futebol baseado no conceito da atleta. Você lembra muito bem da nossa primeira dificuldade, preço. Caro, 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 caro. E aí nós começamos o futebol aí, junto com você, né? Comercialmente foi junto com um negócio mais do Giba e do Ricardo. E a parte de agregar valor ao processo, eu acredito que o Belo foi o cara que iniciou todo o processo com a gente. Ao Vinícius, eu enquadro a questão de vir a cereja do bolo, sabe? Então, assim, a gente construiu o Atleta Brasil e, pô, agora Vinícius, Belo, Renan, Felipe, o Águia, esses fenômenos todos aí estão com a gente aí nessa caminhada. Nem todo mundo sabe, por isso que é importante frisar de novo, essa questão das 3 estrelas da Atleta, ela era uma grande fornecedora de material esportivo para os times do Brasil, né? E para a seleção brasileira. E é marcante, né? As imagens do Pelé com a camisa que à época era da Atleta, né? Eu falo isso para todo mundo. Eu vou fazer uma publicação no meu Instagram pessoal essa semana. Não sei se todo mundo, a maioria não sabe, todos os clubes grandes do Brasil de expressão usaram o Atleta na década de 55, 58, 60, 64. Vou te falar, os 4 grandes de São Paulo, os do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais, todos, tem camisa de todos. Eu tenho foto de camisa de todos da época, com a marca Atleta. E nessa altura, a Atleta também vestiu a seleção brasileira, né? Que usava Pelé, Rivelino, Garrincha. Esse dia teve uma entrevista no Esporte Espetacular, onde o Garrincha apareceu e tava lá a filha dele, quer dizer, apareceu e tinha lá uma camisa que ela guardou, um agasalho que ele guardou, inclusive tão bonito quanto que você tá usando. Isso é bonito, hein? E tava lá, Atleta. Aí todo mundo me chamou, essa camisa é lendária. E aí, quando você entrou nesse mundo do futebol, você viu que tinha um mercado aí legal que tinha essa demanda, essa carência de artigos de qualidade, né? Com uma visão um pouco diferente do que era o mercado. E aí, logo a gente foi ali para a Replay começou a criar um conceito no futebol junto com o Atleta, né? Onde os professores eram uniformizados, o CT tinha a sua linha de modelos, né? Tinha uma referência ali, o Belo, e aí como isso começou a se expandir, começaram várias pessoas a ter essa vontade. Como é que foi? O pessoal te procurava, muitos vinham me procurar na Replay, eu passava seu contato, né? E eu acho que foi, de repente, uma boa surpresa, né, Ricardo? Assim como eu te falo sempre, Giba, a Replay, para mim, pro empresário Ricardo, pro cara que veio desenvolver, né, a marca aqui no Brasil, a Replay, ela é pioneira no quesito profissionalismo do futebol no modo geral, entendeu? Aí você fala, que profissionalismo? O profissionalismo no esporte, ele não é demanda só do atleta dentro de quadra, né? O esporte profissional, ele se torna atrativo a partir do momento em que ele chama a atenção da indústria. Não sei se você concorda comigo. Por quê? Porque a indústria é que vai gerar o valor, de fato, para os atletas poderem competir em alto rendimento, né? Ou seja, se o atleta se comporta como um atleta, se o torneio é organizado como um torneio profissional, eu como marca, eu consigo tentar patrocinar. Por quê? Ele estando organizado, vai ter torcedor, vai ter inserção na televisão, nas grandes mídias sociais, entendeu? Então, acho que a partir do momento que a indústria entra no mercado, é porque o esporte está ficando atrativo. E no nosso caso, eu acredito que, tá? Não desrespeitando ninguém, muito pelo contrário, respeitando a todos. Eu acho que a gente foi meio que pioneiro nessa questão, porque qual que era o desafio? Naquele momento, quando você tem uma Replay, né, que é uma referência naquilo que faz, na parte técnica, de treinamento, de aluguel de quadra e hoje de franquias no Brasil, você vendia uma regata, você tinha uma regata, você dava uma regata a R$25,
30 ou 35, que hoje não é nem o preço de custo das minhas regatas, né? Porque para você criar um produto de boa qualidade, né, a gente entrega a nossa regata com tag, com, né, toda empacotadinha, toda bonitinha, a gente tem coleção, isso tudo demanda muita coisa para você fazer uma operação dessa, né? Então, assim, a gente precisa agregar valor ao produto para a gente conseguir entregar um produto no mínimo parecido com uma camisa de futsal, por exemplo, de um grande clube como o nosso hoje da Magnus, entendeu? Uhum. Então, esse era o desafio, fazer as pessoas entenderem, a partir dali, a minha cabeça, né, eu falei, pô, preciso agregar com os grandes. Os grandes, quem são os grandes? Os grandes são os grandes jogadores, que para mim é quem impulsiona, de fato, o esporte, né? Quem são eles? Belo, Vinícius, Paraná, Renan, Felipe, Águia, certo? Os atletas conseguem, e outros mais, Luciano, Lalazinho, Viltinho, Frank, todos eles aí agregam muito, sabe? E eles têm a responsabilidade. A gente sempre bateu na tecla, pô, galera, imagina uma empresa, como vai patrocinar um cara que está treinando de sunga, por exemplo? Entendeu? Então foram várias coisas que aconteceram naquele momento que, para a gente conseguir colocar a indústria dentro do produto, por exemplo, hoje você conhece muito bem uma roupa de boa qualidade e má qualidade. Você mesmo é um cara que eu quero fazer um torneio, eu sei que vale a pena eu pagar um pouquinho mais na roupa, porque a roupa, o cara quer se sentir bem com aquela roupa. Qualquer torneio Agrega valor, faz né? roupa. Oi? Agrega valor ao torneio também, né? Entendeu? Então, assim, são várias coisas que a gente passou dificuldade, porque era muito difícil você chegar e colocar uma regata que se pagava 30 a 60. Foi o que a gente fez, certo? E aí o cara fala, pô, mas e aí? Meu, esse 60, o que tem aí dentro? Pô, tem todo o marketing que a gente faz, tem, cara, a parte dos jogadores, que o jogador também precisa receber, entendeu? A gente buscou fazer contratos profissionais com eles, entendeu? Então, assim, a gente tentou meio que fazer a indústria funcionar dentro do processo do futebol e que naquele momento, eu posso estar enxergando errado, não existia. Correto, Giga? Você falou da questão dessa parceria que a Replay fez com o atleta, e aí eu me vejo na obrigação de falar sobre isso também, né? Naquele momento ali, a gente praticamente foi um marco para nós, essa parceria, porque eu acho que a gente mudou o conceito de como as pessoas viam até a própria Replay ou o crescimento do futebol, né? Através daquela, a gente começou a ser visto como realmente uma marca, né, importante, e ali com a referência do Belo e com os treinos do Granada e toda essa galera que estava envolvida, tanto que após esse primeiro fechamento que a gente fez de parceria, para a atleta, ela replicou esse modelo em outros CTs e outras arenas. E para nós, a gente estabeleceu a parceria com grandes marcas também, seja Ambev, seja Mikasa ou a Superquadra, porque a gente passou a ser visto como profissionais e não era o futebol, aquela resenha só do futebol, que o cara ia, se divertia, né? Eu acho que isso tem muito a ver também, né, com essa parceria. E no fundo é isso, né, cara? Você começa a agregar valor, né, à marca, e também as pessoas veem como um negócio e não é uma brincadeira, né? E não é uma brincadeira, você imagina as suas dificuldades. Eu tenho, né? Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar professor, tenho que pagar uma série eu tenho uma série de obrigações, pagar imposto, né? Que a gente falou, que até agora, nessa questão de estar o problema da pandemia, a gente sente muito, né? Então, ser empresário no Brasil não é fácil. E eu imagino você, a gente conversa bastante sobre isso. Você teve o apoio da Atleta Japão para esse projeto, né? Tanto que a gente selou até com a vinda do presidente para cá, no primeiro momento, né? Essa parceria. Mas o quanto é difícil você aí se sustentar nesse projeto, né? É muito difícil, né, Rica? Eu acho que você vê bastante dificuldade em relação a isso, né? No mercado como é o do futebol. Você fala em relação à pandemia, certo? O momento que nós estamos passando? Não, acho que isso sim, e vejo as dificuldades que você tem no mercado como é o futebol, que graças a Deus está profissionalizando, mas que ainda tem uma parte ainda que ainda a gente pega daquele, né? Não é ainda um esporte profissional com ligas organizadas, como a gente falou. Correto. A gente está tentando fazer isso de baixo para cima, né? Porque a gente fala, eu como presidente da Federação Paulista, eu tenho uma visão federativa, que às vezes pode até não bater com a sua,
mas a gente quer a mesma coisa. Então, a gente está buscando o quê? Profissionalizar. Correto. Mas ainda isso tem uma certa dificuldade, porque para as marcas acreditarem, para que haja entrada de recurso, a gente tem que demonstrar esse profissionalismo, né? Mas, Giba, eu concordo com você e, assim, nessa questão é simples, né? Por exemplo, o amigo falou que investiu 350 mil na arena e está parado. Imagina nós, né? Naquele momento, você faz um investimento, né? Eu falei, você investir em alguma coisa abstrata, alguma coisa que você acredita que vai dar retorno, né? E de fato pode dar ou pode não dar, que é o tipo de investimento que você faz em marketing, ou você compra roupa para dar para o atleta usar, e você tem que mudar toda uma cultura dentro do esporte. Foi o momento que nós atravessamos e foi muito difícil. Muito. Óbvio que, cara, o futebol ele te encurta muitos caminhos. Por exemplo, né, nós tivemos a honra de pessoas, grandes pessoas que queriam vestir, como o Neymar, como você vestiu o Kaká aí, como o Roberto Carlos usou atleta, como várias pessoas, você tá entendendo? Referências do mundo do futebol, correto? Estariam usando a marca. Mas o futebol, ele corta esses caminhos. Eu acho que todo mundo que vive do futebol ele tem esse benefício, correto? Então, assim, só que a gente tem o outro lado, que é o lado mais profissional. Que é uma coisa, por exemplo, se você olhar nas redes sociais da atleta ou da minha própria, ou da Atleta Brasil Futebol, qualquer uma, nenhuma vez nós usamos foto de nenhum atleta famoso que usou nossa roupa. Você tá entendendo? Por que você não usou? Só o fato de eu estar no ambiente onde aquela pessoa usa a minha roupa já é o valor agregado que a gente buscava. Então, assim, na Replay eu encontrei isso como empresário. Obviamente que a maior dificuldade de todas é o quê? É eu querer, preciso fazer o Japão investir no futevôlei, porque o futevôlei tá do lado do Neymar, tá do lado do Kaká, tá do lado do fulano, ciclano, beltrano. Mas, cara, na hora que é para ser um negócio mesmo, a gente encontra já algumas associações, algum formato. Eu vou falar formato meio debilitado, meio manco nesse sentido, né? Vejo algumas ações como o Águia, né? Montando a própria liga dele, e hoje ela sendo um pouco mais de todos do que dele, apesar de estar no nome dele. Vejo ele um cara muito aberto para isso, certo? Você também, como presidente da federação, você passou vários momentos, né? Te vejo hoje um cara muito mais preparado, mais maduro, entendendo mais o problema dos outros do que o próprio problema da federação, porque é difícil lá dentro. Aqui no Brasil nós vivemos uma sociedade que é o contrário, ela é feita de... Todo mundo pode dar opinião, entendeu? Eu falei isso numa conversa que até dá certo aí com o Shiba, que ele falou aí, que nós criamos uma sociedade, a nossa lei, a nossa sociedade, ela foi feita para ser individualista. Nós criamos pessoas para ser empreendedoras. As nossas leis, até o momento, ajudou o funcionário a ser difícil você ter um funcionário, né? Porque é cheio de direito, não é nada contra, muito pelo contrário. Sou a favor. Mas é difícil o cara ser empreendedor. Quando você fala que você vai pagar imposto, quando você fala que você tem que... é muito gasto que você tem para operacionalizar uma empresa. Você está entendendo? E aí você vê uma pandemia dessa acontecendo, você fala, poxa, e agora? Agora nós vamos pagar um pouco o preço. Porque tem muito empreendedor, cara. Tem muito cara que depende do hoje para comer amanhã. Tem muito cara. E o empreendedor, o cara quando quer vender muito, ele fica lá colocando risco na frente da base, sabe? Vende que vai dar certo amanhã. Quantas e quantas empresas não estão devendo 5 meses, acreditando que aquilo vai acontecer? É mais ou menos a conta do clube de futebol, Gibá. No meu ponto de vista. Contrata um jogador achando que vai ser campeão de uma competição para pagar o cara. Tem isso em São Paulo. O cara se não for, ferrou, né? Não ganhou? Perdeu. É mais ou menos aquilo que nós estamos passando. Você tá entendendo? Só que assim, no nosso caso, desde sempre, a gente sempre procurou fazer as coisas com o pé no chão. Estou 3 anos no Brasil, agora que a gente abriu uma porta. Certo? Abriu uma porta, tudo bem estruturado. A gente não entrou dentro do sistema, que foi aquilo que o nosso presidente falou. Falou assim, olha, por favor, não chegue lá e coloque a mão da nossa empresa na mão de distribuidores, na mão de... Chega lá e entenda o mercado. Quero que você carregue caixa. Carregue caixa, vai lá para a beira da quadra, monta a tua loja e vende, entende o produto, entende a pessoa. Você sabe que eu faço isso. Até hoje. Entendeu? Então, assim, por entender esse processo, por entender
esse formato do Brasil, é que eu acho que nesse momento a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo para sofrer menos, né, Giba? É duro porque, como a gente, né, cara, eu sou muito grato. A primeira quadra que a gente montou lá na Replay, até entregamos o terreno agora, né, esse mês. Cara, a gente encheu a quadra de areia ali, foram vários amigos com carrinho de mão, descendo ali metros e metros de carrinho, todo mundo com a mão esfolada, e no final foi um churrasco só para todo mundo e estava todo mundo muito feliz, né? Então, quando você vem, como a gente vem num plano de expansão através de franquia, a gente fala, cara, a gente tem tudo para dar certo. Tem tudo. Eu tenho um atleta do meu lado, eu tenho a Mikasa, eu tenho, enfim, a Jundu, mas pode dar errado, cara. Pode dar errado. Isso é uma consciência que todo mundo tem que ter. Eu acredito que, assim, o que você gerou de experiência durante esses 3 anos na atleta, com o futevôlei, te faz hoje uma pessoa muito mais madura. E é o caso da Replay. A Replay já sofreu muito, né? Já fez muito, já erramos muito, mas graças a Deus a gente está cada dia melhor, né? E a gente tem que entender esses erros e seguir em frente. Voltando um pouquinho para o lado do futevôlei, como é que está aí a loja, as linhas de produtos? Você tem linhas dos atletas? Fala para mim aí. A cada CT tem a sua linha, lógico, e aí não está no site da atleta, mas quais são as linhas hoje que você tem aí para oferecer para a galera que graças a Deus está rodando? A loja é fundamentada em 3 coisas. Ela foi colocada aqui, a gente montou ela aqui em Sorocaba, primeiramente, porque nós temos a Magnus, que é a empresa que patrocina o time, é uma puta potência aqui na cidade, né? Não tem nem o que falar, a nível Brasil. E, cara, até como devolver um pouquinho daquilo que eles estão fazendo de entrega para nós no cenário nacional, né? Eles investem muito em marketing e tudo, pô. Os caras querem receber uma pessoa aqui na cidade para comprar uma camisa do time, não tem. Né? Então, a gente montou aqui uma loja para atender o pessoal da Magnus Futsal, para atender o futevôlei e para atender o nosso mais novo projeto, o beach tênis, certo? Que são esportes que meio que conversam desconversando, né? Mais conversam. Eu acho que essa adaptação entre o futevôlei e o beach tênis, eu acho que nós estamos preparados para fazer essa adaptação dentro das próprias arenas, né? E como conversar os 2 esportes. Porque se você, algum tempo aqui que eu tiver tudo pronto, eu vou te mostrar, ainda não posso, mas a gente vai ter o espaço beach tênis e o espaço futevôlei. E de que forma não criar atrito entre os grupos, de que forma, como é que a pessoa faz para ela, um cara tá jogando futevôlei de sunga e na quadra ao lado uma mãe de família treinando beach tênis com a sua filha, como o cara do lado não tá tomando a cerveja dele e não tá agredindo. Isso tudo é um estudo que nós fizemos durante quase um ano aí para estar entendendo esse processo. Por isso que eu falo, quando o cara resolve fazer uma parceria com a atleta, cara, isso tudo vai junto, entendeu? Vai o know-how que eu aprendi com você, vai o know-how que eu aprendi, que a gente está aprendendo com o pessoal do beach tênis, que é referência para nós, e assim a gente vai construindo um formato mais ideal aí para estar ajudando o nosso cliente, que não é só colocar roupa, né? A gente nunca faz uma parceria só de colocar roupa, então mais ou menos assim. Então a nossa loja é fundamentada nisso. Hoje, com as portas fechadas, a gente atende por agendamento. Acho que você está ouvindo a conversa, tem gente vindo aqui, certo? A gente está com 2 demandas de venda bacana, que o futevôlei, de certa forma, não parou, que está todo mundo acreditando. Tem algumas arenas comprando roupa, porque tá... O que acontece? Quando você entra no cenário, você fez um investimento, querido amigo, aí de 350 mil, você não pode ficar preso só a tua parte, só o teu terreno, só a areia que está dentro da tua quadra, só a rede que está dentro da tua casa. Você tem que se reinventar, né? E como se reinventa no meio dessa pandemia? Cara, o mundo digital tá aí, batendo na porta. O que os caras estão fazendo? Não foi nem eu que falei isso. Os caras estão vindo, comprando as roupas e fazendo a promoção da roupa para o aluno já estar pronto para quando ele voltar. Você tá entendendo? E aí o cara que é fiel, é o que eu falo. É o que eu falo. A gente não procura atender em grande volume. A gente procura atender, de fato, quem quer estar junto com a gente. Como mais ou menos não compramos seguidores no Instagram. A gente quer engajamento de fato, quer pessoas que gostam do nosso produto, da nossa marca. Nesse momento difícil, que eu acho que é aquilo que nós todos estamos atravessando, quem pode estar ajudando? Quem pode consumir, quem pode pagar o treino online, quem pode pagar, é mais ou menos isso. Então, quando você está fazendo a captação dos seus clientes, a seleção, de certa forma, por cima, independente de dinheiro ou não,
Você tá entendendo? Porque tem o parceiro que eu pago, tem o parceiro que me paga e tem o parceiro que nós empatamos. Não importa como a pessoa entra, mas importa quem ela é, entendeu? Como ela faz. E assim a gente faz com as nossas arenas. Por isso que, obviamente, muitas pessoas criticam. Falam, cara, esse atleta, o cara é mala, o cara é tal. O cara... Não, não é que o cara é mala. A gente escolhe para justamente nesse momento de dificuldade. Então, Giba, entre mortos e feridos, nós estamos ainda andando, entendeu? O pessoal está comprando, o pessoal quer, quem se resguardou, o cliente que estava preparado, o cliente que está tentando se manter em pé, né? O cara está lutando, o cara está... quero uma dica, o que eu faço? Cara, a gente está envolvido com bastante gente que é conhecido aí no meio, que pode fazer uma postagem ou mandar um vídeo, que é o que se pode fazer hoje, não tem muita coisa para se fazer. Só não pode parar. Ô, Ricardo, eu já fui questionado algumas vezes em relação a isso, né? E a gente até vai ter um papo agora há pouco tempo, né? Que é sobre o futebol feminino. Eu vi que vocês agora fecharam uma parceria com a Lana e com a Josi, né? A Josi, durante muito tempo, teve com a gente aqui em São Paulo, ela sempre vinha aqui, sempre teve com a gente. A Lana, eu tive mais proximidade com ela do ano passado para cá, também, que é uma menina fantástica. O Granado já tem um relacionamento. Ela tem uma história bonita para caramba no futebol, a Lana, hein? Eu acho que hoje, assim, é a atleta que está mais tempo, acho que em atividade, jogando em alto nível, né? Então, conta para nós um pouquinho dessas parcerias que você fechou. Foi com a dupla? Como explica para nós aí, atleta futebol? Foi com a dupla, foi com a... Dá meu computador ali para mim e o carregador. Foi com a dupla, foi com a Josi e com a Lana. O que acontece? É o que eu falo, né? Ninguém faz nada sem ter uma referência, né? A gente está vivendo um momento que você precisa se fundamentar em alguma coisa para você tomar decisão. Dentro do nosso processo todo, nosso engajamento, tanto nas redes sociais ou de compra, nós temos mais ou menos aí uns 10% do público feminino no nosso meio. Eu quero carregador também. O que leva a ter só 10%? Óbvio que a ativação com as meninas é muito melhor, celular. A ativação das meninas é muito menor, certo? E sendo assim, tem menos procura. Então a gente decidiu meio que tentar aumentar de certa forma e apoiar elas dentro da nossa realidade. Porque não adianta também falar aqui que eu vou fazer um super contrato e vou colocar elas, fazer tudo do mais top do top, porque o retorno não é assim. Você precisa criar uma situação. E para você criar uma situação, você precisa pegar pessoas que estejam ali dispostas a fazer isso. Muito mais do que jogadoras, muito mais do que qualquer legado que elas podem ter deixado, é o coração delas que foi o primordial para a gente poder tá fazendo algum tipo de parceria. Entendeu? Você fala por quê? Que a pessoa entenda de fato quem ela é, aquilo que ela busca, né? E ao mesmo tempo que eu fiz a parceria com elas, eu fiz uma parceria com o Taboão da Serra Futsal Feminino, que é o melhor time do Brasil, que a Magnus fez também. Então a gente meio que tá junto, tentando construir uma história e tentando comunicar nas nossas plataformas, nas nossas ferramentas de comunicação em modo geral, entendeu? Para dar voz àquilo que elas têm para dizer. Porque se o cara, atleta, tem quem? O Vinícius? Tem o Belo. Aí, mas também tem a Lana, entendeu? Que para mim, cara, além de uma jogadora sensacional, ela, eu vejo que ela faz várias ações. A Josi nem se fala, né? A Josi, tenho bastante amizade com ela. São meninas sensacionais, assim como outras meninas que tem aí no meio, que também são feras aí no assunto. E assim, o futebol feminino tem crescido muito, né, meu? Tá... Cada vez mais meninas jogando, sempre na replay, a vontade que as mulheres têm de aprender, né? E isso faz com que daqui a pouco vai ter mais meninas jogando em alto nível, aí que é uma seleção natural, né? Não tem como surgir do nada uma menina. Tem que começar a treinar, tem que começar a jogar. E com certeza, a gente teve agora um paulista, né? Algumas meninas novas estão jogando muito bem, cara. Entendeu? Muito bem, a galera de Santos, aqui em São Paulo. E, cara, vai ser... E acho que essas meninas são referências também. Isso ajuda bastante. Eu queria te agradecer, você, por acreditar no nosso projeto da Replay, ser nosso parceiro. Saber que nós temos uma grande caminhada ainda pela frente, né? E cara, eu acho que a gente só soma estando junto. Se Deus quiser, vamos estender essa parceria durante muito e muito tempo, né? Obrigado, Giba, mais uma vez. Desculpa as brincadeiras.
pode ter certeza que a história da atleta se confunde com a sua história aí também no futevôlei. E enquanto a gente estiver no comando dessa parada aqui, acho que a gente vai estar junto. Tá bom? Tá bom.